Olá, pessoal. Então surgiu um novo círculo de implantação aqui no Brasil, em Ipuaçu, oeste de Santa Catarina, e apareceu ali, né, da noite de domingo para segunda, agora no dia 14, né? Então vamos ver um pouquinho dessa formação que apareceu. Então a gente tem aqui a cidade de Ipuaçu. Esse círculo, esse desenho apareceu aqui a norte, né, da cidade de Ipuaçu, quase ali noroeste, nessa terra que está circulada em vermelho, né? Então pude localizar aí por algumas imagens que esse aqui é o local em que apareceu esse círculo. E seguindo aqui, a gente tem então essa área. Eu fiz esse polígono aqui numa ferramenta de imaginamento via satélite, porque nos próximos dias eu vou conseguir então as imagens de satélite desse desenho, e qualquer alteração que for feita vai dar para ver nessa ferramenta, que é uma ferramenta de monitoramento de cultivo de plantação, que usa imagens de satélite. Então depois eu trago para vocês aí essas imagens via satélite também. Seguindo aqui, a gente tem um vídeo aí do canal Play Aéreo. Vou colocar um pouco para vocês, que mostra as imagens aéreas desse desenho. Desenho que ocupa ali cerca de 3 trilhas de trator. Então ele é composto ali de um círculo maior, 3 semicírculos e também algumas circunferências, 2 circunferências e um hexágono. Então, 3 imagens aéreas. Então vamos olhar aqui um pouco da visão de cima, né? A melhor foto que a gente tem de cima dessa formação. E de cara já dá para ver que tem vários erros de construção aqui nessa imagem, né? Várias assimetrias. E aí eu pedi para a IA, e é muito bom em analisar figuras geométricas, eu pedi para ela olhar um pouco e identificar alguns erros, para ver se eram os mesmos erros que eu tinha identificado a olho nu, e se ela identificava outros. Então vamos ver o resultado aqui. A IA falou que o círculo na plantação na imagem mostra algumas características de construção que podem ser consideradas inconsistências ou sinais de design imperfeito, indicando possível criação humana em vez de fenômeno sobrenatural. E aí lista alguns pontos que sugerem imperfeições, como larguras de linha irregulares, assimetria, curvas incompletas. Então, se a gente olhar aqui essa formação, a gente vê que nesse hexágono, né, a gente tem uma linha aqui que é muito mais espessa do que a outra, né? E a gente repara isso na junção entre os dois lados, né, desse hexágono, as duas arestas, né? Então a gente tem aqui uma linha mais espessa juntando com uma linha menos espessa, e aí você vê na junção que tem essa diferença. Aqui do outro lado também, né? Você tem aqui uma linha mais espessa com uma linha menos espessa, então você vê aqui no vértice que não há um encaixe perfeito, né? Uma diferença aí. Outra coisa que a gente vê ali que a IA deu também, né, são as curvas, né, das circunferências, que são irregulares. Então tem aqui esse semicírculo, você vê que ele é imperfeito, né? Ou seja, tem um erro aqui de construção. E também há um erro na junção, e também, além disso, né, um outro erro aqui na circunferência maior. Então a gente tem aqui uma imperfeição na construção também, uma falha, principalmente nesse lado, está bem grosseira. Vocês devem estar vendo meu mouse aí. E também na junção dos vértices do hexágono com a circunferência. Então você vê que o vértice não ficou ali exatamente em cima da circunferência, e aí o artista que fez isso aqui teve que fazer uma gambiarra, né, para fazer a junção, né? Então, e ficou um erro bem grosseiro, diferente, cada vértice está diferente do outro, né? Então, na hora de inscrever esse hexágono na circunferência, ele não conseguiu desenhar, não conseguiu fazer essa junção direito, e depois teve que fazer umas emendas que ficaram totalmente tortas aqui.
Então, é mais um erro grosseiro aqui nesse desenho. Voltando aqui para a análise da IA, aí ela fala também de desalinhamento de ângulos, que a gente já comentou, padrões sobrepostos, e finaliza dizendo que esses aspectos sugerem imperfeições no design, sugerindo que pode ter sido criado manualmente com ferramentas limitadas, né? Outra coisa que a gente observa aqui nesse mesmo desenho é o desenho dos círculos, né? A gente vê que não tem um desenho uniforme, que é aquele famoso desenho em espiral que a gente vê em vários desenhos de plantação que são mais bem feitos por aí. Se você pegar o semicírculo, você vê também que ele não tem esse padrão simétrico, né? De ter várias circunferências uma dentro da outra, né, inscritas, gerando aí esse círculo, né? Você vê que tem uma coisa meio torta aqui, que foi feita também, às vezes, às pressas, né? E você vê isso tanto no semicírculo quanto no círculo inteiro, né? E a gente lembrando aqui, né, que mais um ponto, a gente vê nessa imagem de cima, claramente que tem um buraco no meio, e sabemos pelo filho do arrendatário dessa terra, segundo saiu nas matérias aí, que há vários sinais de estaqueamento nesse desenho. Ou seja, a pessoa que fez esse desenho, que foi uma pessoa, obviamente, usou estacas para poder usar como ponto de referência para traçar as circunferências, os círculos e os vértices desse hexágono, o que provavelmente dá a entender que essa pessoa estava sozinha ou no máximo com uma outra. Eu acho que estava sozinha porque se ela tivesse com uma outra não havia necessidade de usar estaca. Ela poderia pedir para a pessoa segurar e passando a fita, e através da fita e com as tábuas e marcando esse desenho. Para quem não sabe, esses desenhos são feitos com os falsos, né? São feitos aí com tábuas e cordas, né? E fitas de medição, para você manter aí justamente o traçado do raio da circunferência, marcação de vértices, etc. Então, claramente aqui, confirmando a imagem, o que o filho do arrendatário falou, que tinha sinal de estaqueamento, esses buracos, né? Justamente aí no meio do círculo, denotando aí que foi usado esse buraco para poder fazer a marcação do desenho. Então, provavelmente era uma pessoa que estava sozinha, e fato é que devia estar com pressa, porque você vê que nos círculos, como eu falei, tem essas falhas nas junções com hexágono, os lados não são... Cada um tem uma espessura. E se a gente comparar, né, com os círculos ingleses, né, a gente vê que o Brasil está muito longe, né? Os artistas brasileiros estão muito longe de se comparar aos artistas do Reino Unido, lá, principalmente de Wiltshire, onde tem os principais círculos. Você vê que esse círculo aqui menor, desenho menor, foi feito para a banda Korn. A banda Korn de metal, no metal, ela pediu para o Circle Makers. O Circle Makers é o principal grupo de artistas, é um coletivo de artistas, né, do Reino Unido, que faz esses círculos. E o Korn, na época, uns anos atrás, quis fazer um show dentro de um círculo desse e encomendou um desenho aí para o Circle Makers, também chamado de Time Satã, é como eles se intitulam. E aí tá o Jonathan, né, que é vocalista do Korn, que pediu para eles autografarem a tábua que foi usada para fazer o desenho. E ele ficou com essa tábua aqui, e tá aqui o pessoal do Time Satã, do Circle Makers, do lado dele, não identificados. E a maioria não se identifica, só alguns, os líderes, né? Principalmente John Landberg, Rob Dixon, entre outros. E esses caras fazem círculos desde a década de 90, ali, praticamente. E a gente tem aqui uma curiosidade: o código de ética deles é que eles não identificam os círculos que eles fazem de forma artística. Eles só identificam os círculos que são pagos, que são feitos de forma comercial, como já fizeram para o Korn, para a Nike e para outras empresas, né? Então, isso é um fato curioso. Inclusive, esse aqui que está na direita, que é um dos maiores círculos já feitos, maiores desenhos já feitos, implantação, são 409 círculos.
eles não se identificam de terem feito por conta disso, porque é um círculo artístico, os círculos artísticos, eles não se identificam ao contrário dos círculos comerciais. E, porém, esse é o desenho que está na capa do site deles. Inclusive, o projeto desse desenho também está na capa do site. Então, certamente foram eles que fizeram esse desenho também, que é um dos desenhos mais bonitos aí. Vocês veem a perfeição com que esses artistas aqui trabalham e que os brasileiros ainda estão muito longe. Você vê que a gente, a olho nu, nem vê assimetrias e imperfeições nesses desenhos aqui. Então é isso. Certamente esse desenho aí foi feito por alguém, de forma muito mal feita ali, né? Com vários erros de construção. O que denota ali, certamente, que não foi nenhuma inteligência avançada que criou, com radiação eletromagnética, esses desenhos, né? Em específico. Então é isso, e até a próxima.